Miguel Barros, da Iniciativa Liberal. Boa tarde, Miguel. Bem-vindo aqui ao Centro Cultural de Cascais. O que é que traz a Iniciativa Liberal como objetivos, como programa para Cascais? Boa tarde, Rui. Boa tarde, saúde os candidatos que estão aqui presentes e saúde também os candidatos que estão ausentes. Saúde igualmente todos os que estão a ver e a ouvir. Eu sou Miguel Barros, sou candidato da Iniciativa Liberal, sou um cascaense ou cascalense, aqui vivi grande parte da minha vida, até sensivelmente aos 25 anos e depois tive cerca de 20 anos a viver fora. Tenho um percurso profissional na área financeira. Regressei em 2016 e encontrei um concelho estagnado e um país estagnado. Foi isso que me fez juntar à Iniciativa Liberal em 2019 e foi isso, com o apoio dos meus colegas e dos meus candidatos da Iniciativa Liberal, que aqui estou hoje como representante da IEL a tentar mudar o concelho e mais tarde o país. O que é que traz aqui a Iniciativa Liberal? Nós queremos acabar com os vícios e os hábitos que existem em Cascais há décadas. Queremos um concelho que seja muito diferente daquilo que é hoje. Queremos um concelho que seja ambicioso, um concelho onde as pessoas sintam que é um concelho de oportunidades, onde haja emprego, onde haja escola, onde haja habitação, saúde, ambiente. No fundo, um espaço onde todos nos sintamos livres, onde todos possamos realizar as ambições que cada um de nós tem, livres da burocracia, da opacidade e do peso que esta autarquia impõe aos seus municípios. No fundo, queremos um concelho que é muito, muito diferente do que é hoje. Miguel, nesta área do desenvolvimento, qual é aquela que será a palavra-chave, se poderemos dizer, a via de pensamento da Iniciativa Liberal para Cascais? Bom, nós queremos começar pelo princípio. Queremos deixar que as famílias e as empresas respirem, que tenham espaço para crescerem, que tenham mais rendimento, que tenham mais facilidade no modo como interagem com a autarquia. E para isso é preciso que tenhamos uma autarquia e uma Câmara Municipal que gira melhor, mas muito melhor, os 230 milhões de euros que tem de orçamento anual. Em Cascais, nós temos que devolver rendimento às famílias, às empresas, e isso faz-se começando pela gestão criteriosa da Câmara. Há muitas despesas que são inúteis nesta autarquia, há coisas que são feitas em duplicado, triplicado ou quadruplicado. Dou aqui um exemplo. Há uma enorme sobreposição do que faz a DNA Cascais, a Cascais Invest, a Cascais Dinâmica e alguns departamentos da própria Câmara. Temos de acabar com o abuso que se faz de ajustes diretos. Há toda uma mentalidade de alteração do comportamento das pessoas que gerem o nosso dinheiro, o dinheiro dos nossos impostos, que tem que ser feita. Portanto, começamos por aí. Muito melhor gestão, uma gestão muito mais virada para os interesses dos municípios e não de quem está no Executivo Autárquico, que tem que ser feita. E isso vai permitir duas coisas. Vai permitir que, por função da redução dos custos que são desnecessários, consigamos oferecer mais serviços e melhores serviços com menos dinheiro e vai permitir também que se baixem os impostos municipais que neste momento se cobram em Cascais. Nós temos no nosso programa um muito ambicioso pacote fiscal, nomeadamente na produção do IMI, da taxa do IMI, do 0,34 para o 0,30. Temos uma das taxas de IMI mais elevadas entre os concelhos vizinhos. Queremos reduzir a taxa de participação no IRS, que neste momento é a máxima, 5% aqui em Cascais, queremos reduzir para metade. Queremos reduzir a derrama, queremos reduzir um conjunto imenso de taxas e taxinhas que esta Câmara cobra por tudo e por nada. Portanto, são estes dois aspectos, um de uma gestão muito mais rigorosa, muito mais virada para atingir objetivos que de facto se traduzem numa melhoria nas condições de vida da população e não necessariamente na propaganda, que é o que normalmente acontece aqui. E com isto queremos atrair empresas para o concelho. É preciso que a Câmara Municipal seja um verdadeiro parceiro das empresas. Não é uma empresa, quando vem
ou quando procura um local para se instalar, seja ela uma microempresa ou uma multinacional, tem de saber com o que é que conta. Não pode estar meses à espera de uma licença sem saber quando é que essa licença vai ser obtida. Ou fazer uma pergunta à Câmara, uma questão, uma dúvida, e não saber que resposta vai ter. É uma das perguntas, um dos comentários que mais ouço na rua durante esta campanha é: eu fiz um pedido à Câmara ou à Junta, eu estou à espera de uma licença, não sei quando é que ela vai chegar, etc. A Câmara não devia levar meses ou anos, em alguns casos, para responder. Devia ser dias, horas até, ou no próprio momento. A capacidade da Câmara de dar resposta aos pedidos de licenças, do que quer que seja, devia ser uma vantagem competitiva deste Conselho, e não é. Os processos de urbanismo arrastam-se, ninguém sabe muito bem quanto tempo vai levar, quanto tempo leva a resposta. Isto não pode ser. Nós queremos acabar com isto. E queremos criar, isso faz parte do nosso programa, a figura do gestor empresarial, que é precisamente uma pessoa única a quem um empresário, pequeno ou grande, se possa dirigir e tem, através de um único ponto de contacto, a maneira de resolver um conjunto de questões e de procedimentos que tem que cumprir para obter uma determinada licença. E queremos também simplificar os processos. Há imensos regulamentos, a Câmara tem 40 ou 50 regulamentos diferentes, nem todos são fáceis de encontrar, nem todos são fáceis de perceber. Há muito, mas mesmo muito por fazer nesta área, e nós achamos que a Iniciativa Liberal está preparada para o fazer e tem um programa forte e ambicioso nessa área. Sim, nós vemos o ambiente em Cascais com muita preocupação. Este Executivo Autárquico, liderado por Carlos Carreiras, trata o ambiente da mesma maneira que trata os buracos nas estradas, que é, uns meses das eleições, parece que se remenda tudo, mas a verdade é que são só soluções de remendo que depois não persistem. É preciso encontrar soluções de longo prazo. O João já referiu aqui o problema das redes de esgoto e de águas pluviais que vão parar às praias, mas existem muitos outros problemas na área do ambiente. E existem problemas na área do ambiente porque não se olha para o desenvolvimento e para o crescimento do Conselho de uma maneira integrada. Pensa-se essencialmente na construção, no imobiliário, que geram as receitas do IMI, IMT, urbanismo, etc., que sustentam a Câmara, mas não se olha para o Conselho como um todo, não se pensa no ambiente como um todo. Temos as praias, mas temos também toda a questão da poluição e do congestionamento automóvel, porque as estradas são as mesmas ou estão por acabar e os veículos são cada vez mais. Não pensamos, por exemplo, em toda a parte da reciclagem, não há incentivos à reciclagem por parte dos consumidores e nós queremos mudar isso. Hoje as pessoas, tanto faz reciclarem e separarem tudo, como reciclarem e pagarem, ou não reciclarem nada, pagam o mesmo. Na fatura da água, os resíduos dependem da quantidade de água consumida. Dando aqui um exemplo um pouco engraçado, é que quanto mais banho tomar, mais paga de resíduos, que é uma contradição em si mesmo. Portanto, e nós queremos, na fatura da água, que é um ponto muito relevante aqui no Conselho, que temos uma das faturas de águas mais caras na área metropolitana de Lisboa, que nós queremos separar os resíduos, portanto, os resíduos serem faturados à parte e serem faturados com base no consumo ou na produção de resíduos e não com base na água consumida. Isto cria um incentivo claro a que as pessoas produzam menos resíduos e a que as pessoas tenham uma consciência com o ambiente bastante maior. Mas queremos também uma autarquia muito mais consciente na questão do ambiente. Uma autarquia que reduza o seu consumo de água, por exemplo. A autarquia é o maior consumidor de água no Conselho de Cascais. Um outro tema que é muito importante é o Plano Diretor Municipal é para ser cumprido e é para ser transparente o seu cumprimento. E cada vez mais se ouvem questões sobre porque é que isto está a ser feito assim, o que é que aconteceu na Serra de Sintra, o que é que aconteceu aqui e ali, em que as pessoas não percebem porque é que determinadas zonas ou determinadas áreas passaram a ser urbanizadas, passaram a ter lá construção, quando antes aparentemente não se podia construir. Eu dou um exemplo, há uma rua não muito longe de onde eu moro, que foi feita, eu perguntei à Câmara o que é que se passava, e a Câmara respondeu-me, está uma resposta por escrita, por e-mail, que eu devia perguntar ao construtor que lá estava porque é que a estrada está ali. Toda esta
toda esta atitude de um certo desleixo, uma certa descontração em relação ao ambiente, é uma mentalidade que tem que ser mudada. E, portanto, nós temos que olhar para o ambiente como uma grande prioridade do Conselho, com múltiplas frentes que temos que resolver e temos que fazer disto uma prioridade. Isto não se pode continuar a arrastar. O problema que foi aqui referido da poluição nas praias não se pode continuar a arrastar por mais 20 anos. O problema já existe, toda a gente sabe que ele existe, o que é que tem que ser feito, é preciso agir e temos de o fazer rapidamente. A faturação dos resíduos seja feita com base na produção dos resíduos, há vários sistemas de como é que isso é feito, e não seja feita com base na água consumida. Portanto, o nós termos duas faturas ou uma fatura, eu não sei se eu concordo que vamos duplicar ou triplicar os sistemas. Como ele está agora, é que é um sistema extremamente injusto, porque não só não cria um incentivo à reciclagem, à separação, como penaliza quem por algum motivo gasta um pouco mais de água, vai pagar mais de resíduos. Eu posso ser um consumidor, uma família muito cuidadosa, em que separo tudo, coloco tudo no ecoponto respectivo, mas se tiver um pequeno jardim e regar as plantas que lá estão, vou pagar muito mais de resíduos que o meu vizinho, que não faz nada disso e põe tudo no caixote de lixo dos indiferenciados. Portanto, é essa a questão. É que nós temos que alinhar o que pagamos com o que efetivamente, neste caso, produzimos, e não com base noutros critérios. Há outros critérios que não podemos ser com base no tamanho da família, ou com base na área, ou uma combinação deles. Mas o que tem que estar é alinhado o que pagamos com o que fazemos. Senão é um imposto, não estamos a pagar um serviço, estamos a pagar um imposto. Não, de modo nenhum, a Iniciativa Liberal tem sido, apesar de existir há sensivelmente 4 anos, tem sido uma das forças políticas que mais ativamente se tem batido pela transparência desta Câmara. É preciso explicar aqui que nós temos uma visão muito, muito diferente do que é o funcionamento de uma autarquia. Para nós, uma autarquia tem de ser totalmente escrutinável, ou seja, qualquer cidadão pode, em qualquer momento, saber onde é que é gasto cada euro dos seus impostos. E essa informação tem que estar acessível e facilmente acessível. E não é isso que nós temos hoje aqui em Cascais. A Iniciativa Liberal já fez mais de 100 perguntas a este Executivo autárquico, perguntas desde contratações, perguntas desde nomeações para entidades relacionadas com a Câmara Municipal, perguntas sobre um conjunto de subvenções, perguntas sobre o funcionamento da Câmara, e até hoje obtivemos 0 respostas. E é mais grave do que isso, é que nós recorremos à Comissão de Acesso a Documentos Administrativos, que nos deu razão, e este Executivo continua a ignorar. Nós não podemos ter, em pleno século XXI, uma autarquia onde o Executivo autárquico dá o exemplo de como é que se contorna ou se procura contornar a lei. Isso é absolutamente inaceitável. E se este exemplo das perguntas que temos feito já não bastasse, vimos ainda agora, neste processo eleitoral, um Presidente de Câmara a repetir aquilo que já tinha sido feito e condenado em 2017, que é a tentar perverter a democracia no processo eleitoral. A Comissão Nacional de Eleições tem um longo histórico de decisões desfavoráveis ao Presidente, ou à sua candidatura, ou à coligação, ou às empresas municipais por ele geridas. E nós não podemos ter um político, um executivo autárquico que dê esse exemplo. Tem que ser precisamente o contrário. Os cidadãos têm que olhar para quem os dirige e para quem vão eleger como o exemplo máximo da transparência. O que está aqui, uma autarquia, não é algo para servir os interesses de uma determinada pessoa ou de um determinado grupo político. É para servir os interesses da população. E podemos discordar ou não com o sentido político de quem lá está. Mas o escrutínio e o prestar contas tem de ser absolutamente inegociável. E não é isso que temos hoje. Portanto, nós nos temos batido muito pela transparência.
Vamos continuar a fazê-la, é uma das áreas mais fortes do nosso programa. Salientaria apenas uma medida do nosso programa que queremos colocar, nós queremos que haja na Câmara Municipal um departamento de compliance independente do Executivo autárquico, que possa fazer uma supervisão independente do cumprimento de todo um conjunto de regras e normas e maneiras de estar sobre a transparência e sobre outras coisas. E é precisamente porque queremos, qualquer que seja a força política que lá esteja no Executivo autárquico, nomeadamente a Iniciativa Liberal, que não haja espaço para o que acontece hoje, em que é a opacidade absoluta do que se passa em muitas coisas dentro da Câmara Municipal, dentro das empresas municipais, dentro das fundações e associações controladas pela Câmara Municipal. Eu já referi anteriormente que temos que olhar para o desenvolvimento do Conselho na área do ambiente, na área do desenvolvimento económico, de uma maneira integrada. E nesse sentido, uma das áreas muito importantes onde temos igualmente um grande problema e um problema que vai continuar a crescer nos próximos anos é a mobilidade. Para alguém que se desloque para Cascais ou dentro de Cascais, vai rapidamente constatar que cada vez temos mais congestionamento, cada vez temos mais poluição, continuamos a não ter uma maneira segura de andar de bicicleta, infelizmente tem havido vários acidentes recentemente nesse aspecto. E, portanto, o que nós propomos é precisamente uma revolução na área da mobilidade, olhando para a mobilidade no Conselho e para dentro e fora do Conselho de uma maneira integrada. Nós olhamos para a mobilidade não aqui dentro de uma ilha, que é o que este Executivo autárquico tem feito, como se a mobilidade existisse apenas dentro de Cascais. A espinha dorsal desta revolução ou desta solução que nós propomos é uma rede de metro ligeiro de superfície, um projeto que desenvolvemos em conjunto com a Iniciativa Liberal do Oeiras e a Iniciativa Liberal de Sintra, e que permitiria ligar as linhas de Sintra e de Cascais pelo interior dos 3 concelhos, através de um metro de superfície. Tecnicamente é uma solução, já existe em centenas de países pelo mundo fora, em cidades ou em vilas semelhantes à de Cascais. O que é que isto vai permitir? Vai permitir que se circule com muito mais fiabilidade, que se circule de uma maneira sustentável dentro do Conselho, que não seja necessário utilizar a viatura própria tanto quanto é hoje. Porque nós não conseguimos tirar as pessoas da sua viatura própria enquanto elas não tiverem uma verdadeira alternativa, enquanto não se deslocarem de uma maneira fácil e simples aos pontos onde querem ir. E hoje isso só é possível com viatura própria. Essa é a nossa grande aposta, é um projeto a médio e longo prazo, é um projeto que fazemos como achamos que temos que fazer em diálogo com os concelhos que nos são vizinhos, porque é assim que resolvemos os problemas da população, é falando com todos, é discutindo e é encontrando soluções comuns que sirvam a todos. Mas a nossa aposta não é só, obviamente, no método de superfície. Nós queremos, por exemplo, acabar a rede viária no Concelho. Faltam ainda concluir um conjunto de vias muito importantes, sobretudo nas freguesias de São Domingos de Rana e Carcavelos e Parede, a conclusão da via longitudinal norte e da via longitudinal sul. São Domingos de Rana é uma parte do concelho que tem sido historicamente abandonada e uma das que tem maiores problemas de congestionamento. E queria ainda sublinhar um outro projeto, outras das medidas que temos, nas imensas medidas, um extenso conjunto de medidas que temos na área de mobilidade, que é adaptar os centros urbanos do nosso concelho, sejam em Cascais, no Estoril, Carvalhos em Parede, pessoas com a mobilidade condicionada. Portanto, queremos colocar corredores pedonais em piso contínuo, como já existem em muitos outros locais, para facilitar a mobilidade a quem tenha andado de cadeira de rodas, a quem, por função da idade ou por motivos de saúde, tenha dificuldades de mobilidade, a quem ande de canadianas. E isso é um aspecto muito importante, não só na mobilidade dessas pessoas, como também é um dos pontos muito importantes para revitalizarmos os centros urbanos e o comércio local, que hoje as pessoas com essas restrições tendem a ir para outros pontos onde já estão melhor adaptados. Portanto, nós não concordamos necessariamente que a revitalização do comércio local se faça por mais apoios e mais subsídios, mas sim pela dinamização
dessas áreas, pela adaptação dessas áreas à realidade que é a situação atual. Portanto, se poderia aqui resumir: 1 metro ligeiro de superfície como a espinha dorsal do sistema, a conclusão da rede viária, a importância de termos uma mobilidade pedonal de qualidade e, tocando novamente no ponto das ciclovias, se queremos que a bicicleta seja uma alternativa para pequenas deslocações, temos que colocar ciclovias para que as pessoas possam circular em segurança, e nós queremos também fazer isso. Hoje é muito perigoso andar de bicicleta no meio do tráfego todo em Cascais, e as ciclovias que existem são claramente insuficientes. Portanto, a mobilidade é um dos eixos fundamentais do nosso programa, porque é uma das peças muito importantes para trazermos Cascais para o século XXI, para termos um concelho mais desenvolvido, mais justo e mais acessível. Sem dúvida alguma, Miguel, e antes que passe a palavra ao Alexandre, que será o próximo, dentro desta área da mobilidade, logicamente que temos que focar também a segurança rodoviária. Há partes da Marginal que é uma das vias principais de entrada e saída de Cascais, mas há partes da Marginal que não estão ainda cobertas pelo separador central e aí registram-se muitos acidentes, infelizmente fatais, alguns deles, aliás, muitos deles, é quase que diário. Falou dos acidentes das bicicletas que recentemente aconteceram também na zona da Choupana, por exemplo, mas essa área está também dentro do programa do Iniciativa Liberal, tornar mais segura uma das estradas que é por muitos considerada como uma estrada da morte? Sim, é preciso referir aí que uma parte da estrada é a competência da Câmara e uma parte é a competência das infraestruturas de Portugal. Mas eu penso que a Câmara tem que ter um papel ativo no sentido precisamente de reduzir a sinistralidade no concelho, e nomeadamente na parte da Marginal que não tem ainda o separador central. O que eu vi aqui, eu penso que a nossa candidatura é aquela que se destaca por vários motivos. Nós aqui temos uma visão que devem ser as pessoas e as empresas a decidirem o seu futuro. Portanto, o que queremos é, não excluindo o papel que a autarquia deve ter, queremos libertá-las de muitas restrições, de muitas imposições, de muitos impostos que lhes são colocados hoje em dia. E esse é um dos problemas que temos em Cascais e no país, para que o país possa crescer, para que o concelho possa crescer. Temos um Estado e uma autarquia que continuam a achar que o trabalho de todos nós é essencialmente para ser decidido por quem está no Executivo autárquico. Eu quero recordar que esta Câmara tem um orçamento de 230 milhões de euros, que é fruto do trabalho de todos nós e sobre os quais nós não temos uma grande visibilidade, para dizer que temos muito pouca visibilidade de como é que eles são exatamente gastos e quais são os critérios de decisão, quais são os critérios de avaliação de onde é que o dinheiro é gasto. Menos impostos. Nós podemos fazer o mesmo trabalho, ou muito mais, eu digo este Executivo autárquico, com menos impostos. Melhor mobilidade. O Concelho não pode continuar a atrofiar em trânsito. E melhor ambiente, seja ele nas praias, nas ribeiras ou nos pinhais que ainda existem. A Iniciativa Liberal quer um Presidente que não tenha medo de vir ao debate. Quer um Presidente que fale com a população. E eu penso que temos um conjunto de candidatos que eu represento, que estão prontos a arregaçar as mangas e vir mudar esta autarquia e este Concelho. Muito obrigado.